Rapaziada, esse negócio de crise pouca, o Flamengo nunca praticou. Ou é crise mesmo pra derrubar todo mundo, ou nem adianta ter crise. Rapaziada, vou falar de Cebolinha, Felipe Luiz, Luiz Araújo e Paquetá. Vamos falar da crise aí. Primeiramente, rapaziada, Paquetá vou falar mais no final do vídeo. Sai um negócio aqui no UOL. Parte do elenco está incomodada com 2 pontos. Vamos lá, esses vazamentos, os vazamentos pós-crise, né? Pré-temporada reduzida, que o BAP lá interveio e o time voltou mais cedo no Campeonato Carioca. Isso tá bem óbvio. Os caras não gostaram disso. Tá bem óbvio. E o Flamengo pagou um preço por isso. Claramente. Isso aí, quem conhece de futebol sabe que essa volta, cara, esse 1x0 do Flamengo contra o Vasco, pensa no 1x0, cara, viu? Ave Maria. Se pudesse dar um reembolso desse 1x0 aí, cara, de verdade. Tá aí, torcedor. Você queria o quê? Ganhar a Supercopa do Brasil e a Recopa? Ou ganhar do Vasquinho de 1x0? Ou 1x0 duro, viu, velho? Ave Maria. Esse 1x0 saiu tão caro, Ave Maria. Enfim, rapaziada, mudanças constantes na escalação. As frequentes alterações feitas pelo Felipe Luiz geram insatisfação. Vários atletas se sentem injustiçados pela falta de sequência do time titular. Everton Cebolinha é citado como exemplo, tendo demonstrado publicamente sua frustração com a situação. Enfim, rapaziada, o Cebolinha falou que não vai ficar, que não vai renovar, que é o último ano dele com o Flamengo. Teve um repórter também falando que o Luiz Araújo também não tá satisfeito. Essa pedra do Luiz Araújo eu cantei aqui. Quando começou a vazar esse negócio de Atlético Mineiro e Luiz Araújo, lembra no passado? Fluminense, Cruzeiro. Quem lembra? Fluminense, Cruzeiro. E vou falar um negócio pra vocês. Meio do ano, o Flamengo vai contratar um ponta e vai vender ele no meio do ano. E vai ter algum desesperado aqui no Brasil que vai pagar um dinheiro por ele. Anote o que eu tô lhe falando. Já tô lhe dizendo que vai acontecer. Vai ter algum desesperado que vai pagar um dinheiro pro Flamengo pra ter 6 meses ele antes. Vai dar um contrato de 3 anos pra ele. Pode ter certeza que eu tô lhe falando. Esse negócio do Luiz Araújo eu falei. Rapaziada, não me surpreende, cara. O esquema também não ajuda. Os pontas poderiam fazer mais, como o Cebolinha, mas o esquema também não ajuda. Outra coisa, mas o esquema é o de menos. Os caras vê o Carrascal empenando e não é banco. O Plata, muita plata e pouco plomo, o cara não ganha banco. Claro que os caras... O Samuel Lino, do nada, é titular, bal. O Lino foi titular... Não, foi não. Titular lá foi o Cebolinha. Entendeu? Deixa eu só conferir aqui. Acho que ele foi quem foi o titular foi o Samuel Lino. Lá contra o Lanús. Não, foi o Cebolinha. O Lino só entrou 30 minutos. Tá certo. Então, os caras se incomodam. E o Felipe Luiz não tá gerindo muito bem esse elenco. E eu acho que o elenco não queria muito bater de frente com ele por causa da opinião pública. O Felipe Luiz estava no hype. Tava no auge. Entendeu? Tava no auge. Então, não me surpreende o Cebolinha querer sair. Com certeza ele vai ter muito mercado aqui no Brasil. Isso aí vocês não tenham a menor dúvida. Ele vai ter muito mercado aqui no Brasil. Mas não me surpreende. Simplesmente não me surpreende o Cebolinha querer sair. Não me surpreende. E em relação, por exemplo, vocês querem saber uma coisa que é culpa do Felipe Luiz? O Paquetá tá mal. Pra mim, o Paquetá chegou. Gente, o Paquetá tava em atividade. Em atividade. Ele tava dando um migué lá de dor nas costas pro West Ham. Ele tava dando um migué lá pro West Ham de dor nas costas, mas ele tava jogando, ele tava apto, ele chegou aqui jogando. Supercopa, papapá, vamos pro game. Ele tava condicionado. Só um minuto, rapaziada. Ele tava condicionado.
O Paquetá, pra mim, é culpa do Felipe Luiz. O jogador como o Paquetá sofre nesse esquema. Porque o Paquetá, gente, o Paquetá, ele não é um passador. Ele é um agressor, ele é um destruidor. Por isso que o Guardiola queria ele. Rapaziada, qual era a... Ó, presta atenção, deixa eu explicar um negócio pra vocês. Isso aí ninguém da mídia explica. Existem dois tipos de jogadores que jogam com o Guardiola. Os Destroyers Players e os Tempo Players. O jogador joga mais com a bola, controla o ritmo de jogo. O Guardiola tinha... Era, na época lá, Kovacic, Tempo Player. Bernardo Silva, Tempo Player. Rodri, Tempo Player. Jogador de tempo. Não tinha tanto destruidores no meio campo. Não tinha. Eles queriam Paquetá pra isso. Pra entrar na área, pra agredir, pra destruir, pra avançar. Quem eles contrataram depois? Reinders. Entendeu? Foi o Reinders que veio pra esse papel. Entendeu? Então, eles queriam esse perfil mais destruidor mesmo. O Paquetá não é um cara construtor de meio campo, que roda a bola. Não é esse cara. Claramente o esquema do Felipe Luiz está maltratando ele. Ele não é esse cara. Você tem que jogar verticalizando, segundo volante. Abre ali o 4-3-3, joga o Paquetá e o Arrascaeta. Joga com o ponta um pouco mais preso, com o lateral cobrindo a dele, com o primeiro volante variando. É isso. Mas o mau rendimento do Paquetá é culpa do Felipe Luiz. É culpa do Felipe Luiz e do esquema dele. Tanto que você pode ver meu vídeo do Paquetá e outro jogador que eu pedia no Flamengo, John. Obviamente veio o Paquetá. Por que eu pedi o John? Para justamente verticalizar mais. Por que o De La Cruz é mantido aí? Porque o De La Cruz ele é um misto disso. Mas é bichado. Por que vocês acham que o Jorginho chegou jogando muito bem? O Jorginho é o jogador que o Felipe Luiz quer para esse esquema. Por isso. Belezinha? Tamo junto. Torcida do Flamengo, não pegue birra com Paquetá e caia a narrativa de jornalista de preço. Tem que cobrar o Felipe Luiz para jogar mais pelas características dele. Vocês lembram o Alcaraz? O próprio Felipe Luiz falou em coletiva das características do Alcaraz. Lembra que ele é um box-to-box e tudo mais, e a gente não joga muito assim. Recuperem o que o Felipe Luiz falou do Alcaraz e por que o Alcaraz saiu do Flamengo. Recuperem. Vai acontecer a mesma coisa com o Paquetá. Tem que mudar o estilo de jogo. Tem que mudar. E acabou. Aí, Bap, Boto, é com vocês. Vocês têm que mandar.